Então nós queremos ler nesta noite Salmos de número 8 e o verso 4, do verso 4 em diante. Eu quero ler com os irmãos esse texto e mostrar como o homem foi feito, foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo assim a coroa da criação. Parabéns também aí aos sonoplastas, né? O som está muito bom, como diz o pastor Napoleão Falcão. Com um som desse aqui e a unção pairando nesse local, só não prega quem não tem mensagem, né? Porque o clima aqui, o clima e o som tá perfeito, né? Glória a Deus. Vamos lá, diz assim: que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. Verso 5: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Verso 6: fazes com que ele, olha que coisa linda, tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Amém? Deus abençoe, podeis assentar. Muito obrigado. Se você puder, desocupar as suas mãos por apenas 20 segundos e dar uma salva de palmas para o Mestre Jesus de Nazaré, com as mãos levantadas assim, ó. Isso, ele é digno, ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração. Eu acho muito bom assim quando o pastor pega a oportunidade, parece que ele dá uma aquecida, né, assim no ambiente. Quando a gente pega, o negócio está fervendo, pegando fogo. É muito legal isso aqui, e até uma lição também para nós obreiros, quando tivermos oportunidade, né, fazer esse movimento assim, não pelo emocionalismo, mas pela presença, sabedoria, compreensão e entendimento que o Espírito Santo nos dá. Eu quero nesta noite mostrar aos amados irmãos, aqui no texto, no capítulo 8, ou seja, número 8, no verso 5, vai falar que o homem é a coroa da criação de Deus, por isso coroaste. Queridos, ao ler os Salmos de número 8, fazendo um paralelo com Gênesis capítulo 2, versículo 7, como também Gênesis capítulo 1, versículos 28 e o versículo 29, nós analisamos que Deus cria todas as coisas em 6 dias, e no 6º dia, ele então resolve criar o homem. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra, todas as coisas foram criadas pelo poder do verbo, mas quando Deus cria o homem, ele então usa as suas próprias mãos, ele mostra para toda a natureza que existe algo superior aos animais, que existe algo superior ao universo, que existe algo que é mais muito dotado do que os animais, do que tudo que está sobre a terra. E quando Deus cria o homem, ele dá uma ordem e diz assim: olha, eu estou criando vocês, homem e mulher, para dominar sobre os peixes, para dominar sobre os répteis, para dominar sobre os animais. E entenda que na criação, a Bíblia vai dizer lá no Salmos 24, que a terra é do Senhor, o mundo e todos que neles habitam, os mares, os oceanos, as montanhas, tudo pertence a Deus. Só que lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, quando Deus cria o homem, aí sabe o que é que Deus faz? Deus dá um presente para o homem, e o presente que Deus dá para o homem não se trata de animais, não se trata apenas de uma parcela. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele presenteou ao homem. A terra é nossa, Deus nos deu o poder, a autoridade para governar sobre a terra. É por isso que o profeta Isaías diz o seguinte: vocês precisam comer do melhor que existe sobre a terra, porque o diabo, ele foi criado, ele foi feito para um lugar que não foi criado para o homem, para o inferno. Tem pessoas que estão vivendo aqui na terra, mas a vida dessa pessoa
é um verdadeiro inferno. E para quem não sabe, a vida de um crente aqui na terra era para ser pelo menos um ensaio daquilo que nós vamos viver na eternidade. O que estamos vivenciando aqui hoje, apesar das lutas, tribulações, dívidas, enfermidade, mas existe uma palavra chamada desfrute. Apesar de todos os males que nos cercam, nós precisamos aprender a desfrutar da terra, a desfrutar daquilo que Deus colocou para a gente governar. Agora entenda, quando Deus cria o homem e coloca ele como a coroa da criação, existe propósito. Diga comigo, propósito, objetivo. Quando Deus aparece no jardim, mesmo Deus sabendo que quem tinha comido do fruto primeiro era Eva, você não vai encontrar Deus chegando no jardim dizendo: Eva! Foi assim? Não. Quem comeu não foi Eva? Então podia Deus chegar e dizer assim: cadê a Eva? Adão, sai do meio, moço, eu quero falar com Eva, foi ela que comeu. Não. Deus chega no jardim e fala: Adão, Adão, onde tu estás? Deus chama a atenção de Adão. Quando os filhos do sacerdote Eli pecaram, viu, diácono, presbítero? Deus não chamou a atenção da mãe, dizendo: eu quero falar com a mãe desses meninos aí. Sabe o que o texto está dizendo? Que o sacerdote Eli, sabendo que os filhos estavam em pecado, sabendo que os filhos estavam em desobediência, passou a mão na cabeça deles. Deus não chama a atenção da mãe, chama a atenção de Eli. Quando Ezequias peca, que ele adoece, Deus fala: coloca a tua casa em ordem. Deus não chamou a atenção da mulher. Quando Salomão, ele foi criado e ensinado pelo rei Davi, Davi disse: olha, cresça e seja homem. Acã morreu com toda a sua família porque ele pecou contra Deus. Uma irresponsabilidade de um homem dentro de casa pode colocar toda a família a perder. É bíblico isso aqui, ó. Toda a família pode se perder por irresponsabilidade de um homem. Amem as vossas esposas. Então está na hora da gente parar com tanta meninice dentro de casa. Está na hora da gente parar com tanta coisinha picuinha dentro de casa, fazer tempestade em copo d'água e assumir a nossa responsabilidade diante de Deus, diante da sociedade, diante da esposa, diante dos filhos, diante do pastor, diante da igreja, porque Deus nos chamou para fazer a diferença lá fora e também aqui dentro. É bíblico isso aqui. O homem, ele foi chamado para ser não somente a coroa, mas para ser também cabeça. Aí eu acho que Adão deve ter batido no peito: não, estou de boa, não fui eu que comi primeiro, né? Aí Adão: não, fiquei com vergonha do Senhor, por isso me escondi. Aí Deus falou assim: Adão, tu comeu do fruto que eu proibi. Transferência de responsabilidade. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Se fosse você, ia dizer assim, sim ou não? Se fosse você, ia dizer assim: moço, assuma a tua responsabilidade. Sim ou não, irmãs? Porque o pecado entrou no mundo através dele, mas ele jogou a responsabilidade para ela. E nós estamos vivendo uma época em que muitos homens estão jogando a responsabilidade sobre a mulher. Aí o menino não presta, aí ele diz: a responsabilidade é a sua, porque você fica mais tempo com ele. Aí a menina cresce e não presta, e ele joga a responsabilidade: a culpa é sua, porque você fica mais tempo com ela. Ô meu amigo, assuma a responsabilidade. Você é o cabeça, você é o sacerdote, você é o chefe. Se deu tudo errado, a culpa é sua e ponto final. E pode fazer cara de porco, bico de tucano, não tô nem aí. Ô glória, é sua, macho, alfa. Primeiro Deus cria Adão e depois ele cria Eva para ser a sua, complete a frase, a sua auxiliadora. Então ela é essa auxiliadora idônea. Então essa autoridade, segundo ponto, dentro do contexto da autoridade, ele não pode de forma alguma transferir essa autoridade para outra pessoa. Repito, a autoridade conferida por Deus, ela é intransferível. Responsabilidade é intransferível. A estrutura física da mulher é muito inferior à estrutura física do homem. O homem é o cabra macho, ele é aquele que tem força, ele é aquele comparado a um boi. Se ele for teimoso, ele é comparado a um jumento, mas se ele for forte, ele é comparado a um boi. Se ele for frouxo, aí a Bíblia diz assim: olha, assim como a vara
é para as costas do cavalo e do jumento, assim também é para as costas do tolo. O homem tolo vai sofrer, vai apanhar, mas o homem que é um touro, que é forte, ele vai para a guerra, ele vai vencer, ele abre batalhas, ele abre caminhos e diz vamos. Ele não vai dizer assim, olha mulher, eu vou seguir você. Ele vai dizer igual o Chapolin Colorado, siga-me os bons, sou glória. Esse negócio da mulher aí na frente, Débora e Baraque, lembra lá? Teve a guerra, aí a mulher falou assim, a Baraque disse, eu vou, mas só se tu for na frente. Ah, Jesus. Tem mulher que fala assim, Ronaldo, se eu não for, ele não vai. Esse negócio de você ficar terceirizando problema em casa, tudo que acontece na tua casa, você leva para terceiro, leva para o pastor, leva para o padre, leva para o terapeuta, leva para o psicólogo, leva para a irmã do círculo de oração, leva para o presidente, não sei de quê, leva para todo mundo e não resolve. Você leva para todo mundo e não resolve nada. Está na hora de você bater o martelo e dizer, vamos resolver essa bagaça aqui agora, em nome de Jesus, e acabar com essa confusão. Resolver, porque falar até papagaio fala. Tem que resolver mesmo. Segunda função, amar como Cristo amou a igreja. Qual é mais fácil, amar ou morrer pela outra pessoa? Mais fácil, não mais fácil. É mais fácil amar do que morrer pela outra pessoa. Sabe o que significa? Que a função do marido é muito mais difícil do que a função da mulher. A responsabilidade do homem, biblicamente, é 1000 vezes. Aí eu fico olhando algumas mulheres falando assim, você não está na minha pele, eu não quero estar na pele do teu marido, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder, porque a responsabilidade é muito maior. Você tem apenas que amar ele, e ele, além de te amar, ele tem que entregar a vida por você, o sacrifício. É amor sacrificial. Terceira função aqui, dentro do lar, alimentar e sustentar. Eu quero pegar essas duas palavras, diga comigo, alimentar e sustentar. Tem marido que só alimenta, mas não sustenta. Qual é a diferença, Ronaldo? Alimentar é quando o cara diz assim, na minha casa eu trabalho feito um condenado, eu coloco arroz, eu coloco carne, eu coloco feijão, eu pago os boletos, eu pago o aluguel, eu troco o gás, eu faço tudo. Você está alimentando, mas eu te pergunto, está sustentando? Tem diferença. Tem que alimentar, sustentar é segurar quando está quase caindo, né? Está caindo a mesa, opa, vou te sustentar. É isso. O barco está afundando. Tem 3 pessoas no barco. O marido, a esposa e um filho. Quem o marido deve salvar? Você só pode salvar um. A esposa ou o filho. Quem, biblicamente? A esposa. Tem 3 pessoas no barco. O marido e o filho. A esposa deve salvar quem? Achou que não ia pegar para vocês, é? Bora lá. Biblicamente falando, a esposa deve salvar o marido ou o filho? Embora não existe na Bíblia um texto dizendo que a mulher tem que dar vida pelo esposo, só que tem um texto na Bíblia que serve para o homem e para a mulher, dizendo que quando o marido casa, que quando a esposa casa, eles têm que deixar pai e mãe e unir-se um ao outro. Os teus filhos, eles vão crescer, eles vão casar, criar asa e voar e te deixar sozinha, minha irmã, te deixar sozinho, meu irmão. Quem vai estar do teu lado até o fim da sua vida é o seu esposo, é a sua esposa. Então chegou a hora das mulheres e dos homens parar com esse negócio de falar, eu prefiro meu filho do que o meu esposo, eu prefiro a minha filha do que a minha esposa. Agora vocês são uma só carne e já era. Ronaldo, quer dizer que tem que desprezar os filhos e cuidar? Não, tem que cuidar de todo mundo, mas em circunstâncias cruciais a preferência tem que ser para ele, a preferência tem que ser para ela. E sabe o que é que está acontecendo hoje? Tem gente dando preferência para a mamãezinha. Não, o cordão umbilical tem que ser cortado. Você é macho, tem que ser resolvido entre você e ela. Por isso que as mulheres estão assumindo liderança, porque está faltando homem. Não tem homem para dirigir igreja?
Coloca a mulher. Não tem homem para dirigir o ônibus? Coloca a mulher. Não tem homens para dirigir o Uber? Coloca a mulher. Não tem homens para ser o diretor da escola? Coloca a mulher. E dá conta do mesmo jeito. Não tem homem para dirigir a situação na igreja? Coloca a mulher. E dá conta do mesmo jeito. Só tem um problema. Quando a mulher assume o papel de liderança que era para ser dado ao homem, ela fica sobrecarregada. E é por isso que cada dia que passa aumenta o número de mulheres ansiosas, estressadas e deprimidas, porque estão assumindo responsabilidade que era para ser entregue ao homem, mas como o homem não assume a responsabilidade, aí ela tem que arcar com todo esse peso, aí ela tem que carregar o casamento nas costas, carregar as contas nas costas, carregar o carro nas costas, carregar a função nas costas, carregar o boleto nas costas, gerenciar todas as contas dos bancos dela e do marido, ela tem que fazer tudo, se virar nos 30 para dar conta, e daqui a pouco ela está com 35 anos com a cara de 60. Pesado, né? Tudo que... Quer ver um exemplo? Tudo que eu estou falando aqui, quem já sabe, diga amém. Tudo que eu estou falando aqui tem coisa nova? Tem, Israel, coisa nova aqui? Não tem. Tudo que eu estou falando, todo mundo já sabe. Só que todo mundo já sabe porque tem conhecimento. Mas a Bíblia não está dizendo para você casar com a tua esposa e tratar ela com conhecimento. Eu conheço a minha esposa, conhece não. A Bíblia está dizendo para tratar ela com entendimento. Porque mulher é a raça mais difícil da face da terra para entender. Você tem que interpretar sinais da mulher. Você tem que discernir mulher. Você tem que traduzir sentimento da mulher. Você tem que adivinhar o que a mulher está querendo, porque mulher é dramática por natureza, gente. Você tem que interpretar, entender. Entendimento é isso aqui. E aí quando você vai aqui para a última função, que é assumir responsabilidade, o importante que eu quero finalizar aqui dizendo é o seguinte: a liderança de mulheres hoje na igreja, a liderança de mulheres hoje no mercado de trabalho, a liderança de forma geral, quem já observou que o mercado feminino está crescendo, já observaram isso? Crescendo, vocês querem saber por quê? O pastor já disse isso aqui, porque está faltando homem. E quando não tem homem, aí a mulher tem que assumir. Eu já passei em igrejas que tinham reunião lá, na igreja eu congregava lá, tinha 1.453 crentes, mais de 500 obreiros. E já vi o pastor falar assim: a congregação tal está precisando de um dirigente. Quem está disponível? Nenhum homem. Uma irmã levantou a mão, só ela. A palavra auxiliadora no hebraico é eise, e a palavra eise, traduzida para o português, quer dizer aquela que tem a espada na mão, para ajudar o soldado na batalha. A auxiliadora é aquela mulher que quando o marido não sabe mais o que fazer, ela puxa a sua espada e diga: fica tranquilo que eu estou aqui para te ajudar, fica tranquilo que eu estou aqui para ser a sua auxiliadora. É isso, auxiliadora é a mulher que está do lado, está ao lado, o marido está na frente e ela está do lado para auxiliar. Agora, quando a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora, ela está dizendo, minhas irmãs, que não é para você assumir o papel do marido, ou glória, é para você assumir o seu papel. O papel do marido é um, o papel da esposa é outro. Quando o marido assume o papel da esposa, ou quando a esposa assume o papel do marido, vai dar problema. Eu repito, a mulher não é para fazer, a mulher foi criada para ajudar a fazer. Então quem tem que trocar o guarda-roupa de lugar lá na tua casa não é você, é teu marido. Quem tem que capinar o lote lá na tua casa não é você, é teu marido. Quem tem que lavar o carro lá na tua casa não é você, é teu marido. Você vai ajudar ele a capinar o lote, você vai ajudar ele a arrastar o guarda-roupa, você vai ajudar ele a trocar o fogão de lugar, você vai ajudar ele a criar os filhos, mas é ele que tem que fazer, você só ajuda. Ô glória! É isso, você ajuda, mas Ronaldo, você não está lá em casa é eu que faço tudo, então devolve esse menino para a mãe dele, pelo amor de Deus, que ele está precisando é de uma mamãezinha. Oh, aleluias. Ah, Ronaldo, se eu não fizer, ninguém faz. Pois é ele que tem que fazer. Vamos lá, antes de Deus criar Eva, quem é que fazia tudo? Aí Deus fez Eva para quê? Para ela substituir ele? Para auxiliar.
Sexta função, honrar a mulher. No dia que você vê os seus filhos desrespeitando a sua esposa, você deve chegar para esse moleque e dizer assim: olha, no dia que eu ver tu gritando com tua mãe, tu vai se ver comigo. Nunca grite com sua mãe. Preste atenção, a autoridade não está sobre o homem. Ele tem que pegar essa autoridade e ensinar os filhos a honrar. A Bíblia diz assim, ó, que o marido honre a esposa, 1 Pedro 3,7. Então essa honra, ele tem que ir passando para os filhos. Desrespeitou a esposa, você tem que entrar na frente e dizer: respeita ela, porque ela é osso do meu osso e carne da minha carne. Se desrespeitar ela, está me desrespeitando também. É bíblico isso aqui, ó. A honra não é só você honrar, é você incentivar outras pessoas a honrarem ela. No dia que a tua mãezinha começar a desrespeitar a tua esposa, pode falar para a tua mãe, diga: mãe, ela é minha esposa, a senhora é minha mãe, respeita a senhora, mas da mesma forma que a senhora me respeita, respeita ela também. É honra, é bíblico isso aqui. Sétima função, entender ela. Mas o texto vai dizer assim: vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher. Entendimento, mas eu não quero pegar a palavra coabitar, quero pegar só entendimento e honra. Duas expressões, entendimento e honra. Deixa eu explicar para vocês a diferença. Quando um homem ele tem entendimento, ele é diferente daquele que tem conhecimento. Qual é a diferença? Conhecimento, acúmulo de informações. Entendimento, capacidade de discernir, de interpretar, de entender e aplicar o conhecimento adquirido. Isso é entender. E sabe o que é que eu ouço direto, Sara? Tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu ensino sobre responsabilidade do homem e da mulher, sabe o que é que eu ouço direto, Suelen? Posso dizer? Não, Ronaldo, o meu marido sabe disso aí tudo, só não pratica. Ronaldo, se eu não fizer, ele não faz. Se eu não pagar, ele não paga. Se eu não comprar, ele não compra. E aí fica sobrecarregando aquela que é o vaso mais fraco. Está na Bíblia. Então a responsabilidade ela é intransferível. Quando o pecado entrou no mundo, as coisas começaram a dar errado, entrou tudo diferente. Por quê? Porque quando Adão peca, ele jogou a responsabilidade para quem? Para Eva. Tem casa, irmão, que é a mulher que inicia tudo, faz tudo. Quem conhece mulher faz tudo, o apelido dela é Mulher Faz Tudo. Você conhece? Mulher faz tudo. Quem deve iniciar a oração em casa? É o marido, mas quem inicia é ela. Quem deve cobrar culto doméstico? É o marido, mas quem cobra o culto doméstico é ela. Quem deve incentivar nas decisões financeiras? É o marido, mas quem incentiva é ela. Quem deve pagar os boletos? É ele, mas tudo é ela que aí entra aquela mesma frase: não, Ronaldo, se eu não fizer, também nem casa não é feito, porque a iniciativa sempre é eu que tenho que tomar. E está errado, a iniciativa tem que ser dele. Eu vou falar uma coisa aqui, as irmãs não se ofendam, e nem os homens. Mulher só ama homem útil. Vou repetir, mulher só ama homem quando ele tem utilidade. Calma aí, não estou falando de amor interesseiro não. Mulher só ama homem quando ele tem utilidade. Duvido se um homem passar 24 horas dizendo para a mulher: eu te amo, você é a minha princesa, é a mulher mais bonita do planeta, é o amor da minha vida, e passar o dia todo jogando videogame, não compra nada para dentro de casa, não faz nada. Duvido se ela vai te amar. Duvido se a mulher falar assim: meu bem, troca a lâmpada do banheiro que está queimado, passa lá 3 dias sem trocar essa lâmpada. Você pode dizer que ama ela dos pés à cabeça, ela vai dizer: e a lâmpada? É ou não é? Utilidade. Então você precisa provar. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina uma mulher que trabalha fora, está cheia de tarefas de casa,
cheia de tarefas da empresa, lotada de serviço. O homem também está trabalhando fora. Quando chega em casa, os dois têm que fazer alguma coisa? Duvido se ela fizer isso sozinha e depois ele chegar para ela assim e dizer: ai, tu não faz ideia o quanto eu te amo. Ela olha assim: miserável. Diz que me ama, não faz. Aí, ó. Diz que me ama, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. É utilidade ou não é? Seja útil. O grupo feminista criou uma ideologia, e nessa ideologia as feministas dizem assim: meu corpo, minhas regras. E essa ideologia tem se espalhado, mas aqueles que servem a Deus, eles sabem, eles entendem que o seu corpo, não somente o corpo, mas o seu corpo, a sua alma e o seu espírito tem dono, e o dono é Deus. E se Deus é o nosso dono, então as regras não pertencem a mim, as regras pertencem a Ele. Eu não mando em mim, quem manda em mim é Ele. É por isso que eu e você oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade dele que tem que prevalecer sobre as nossas vidas e não as nossas vontades. Então a regra é: meu corpo, suas regras. Para quem está dizendo meu corpo, minhas regras, no dia que você chegar lá diante de Deus, Ele vai olhar para você e dizer: meu céu, minhas regras. Lá embaixo, o seu corpo era você que mandava, não entra aqui. Só entra aqui aqueles que entregaram o espírito, a alma e o corpo para mim dominar, para mim guiar, para mim morar, para o meu espírito habitar. Esses: vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Meus queridos irmãos, eu quero corroborar com a palavra do professor. E eu vim entender, não sei se alguém teve o entendimento que eu tive. Esse culto está sendo a continuação do culto de ontem. E sacerdote que não tem visão passa batido. Mas eu tenho orado: Senhor, não deixa eu perder a visão. E detalhe, meus irmãos, alguns que não vieram ontem, Deus pegou hoje. Ou Deus falou com as cadeiras, ou Deus falou com essa madeira aqui. Deus falou com quem tem? Com quem tem? Quem veio para o culto de ontem foi uma doutrina, e hoje continuou. Eu poderia muito bem pegar o microfone, né, e não corroborar, mas eu quero corroborar e dizer: Deus falou aqui. Tem muitos que só entendem que Deus falou se as cadeiras voarem. Não é assim, irmão. A palavra de Deus, ela consola, ela edifica, mas ela exorta. Ela corta aqui, ela corta aí, ela corta aqui, ela corta aqui, ela corta para trás, corta para cima, corta para baixo, ela corta para todo lado. E nós só damos o que temos. Se alguém se aproximar de você só com fuxico, essa vida está destruída, ela só tem fuxico. Porque eu aprendi com o professor Ronaldo, e sou humilde para dizer que eu aprendi com ele. Eu tenho 35 anos de pastorado, eu vou fazer em julho. E eu sou humilde para dizer que eu aprendi com ele. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. Nós entender que Deus, Ele não conta com os teus talentos somente. Ele conta com o teu caráter. E qual é a diferença do talento para o caráter, pastor? Talento é aquilo que eu faço aqui, todo mundo está vendo. Caráter é quando eu estou sozinho dentro do meu quarto com o meu celular. Talento é quando você canta, você prega, você ora, você fala. Caráter, para você, irmã, é quando você está lá naquela empresa com 50, 60 funcionários que não são crentes. Porque uma irmã ser fiel ao esposo no pé de um tanque, no pé de um fogão, dentro de um quadrado de uma cozinha, ou dentro de um quadrado de um quarto, é muito fácil. Eu quero ver a fidelidade de uma mulher quando ela está dentro de uma empresa com 30, 40 funcionários não crentes. E lá dentro todo mundo reconhece ela como uma mulher de Deus.
Nesse momento vamos orar pelo Robert. Eu quero dizer para você, Robert, tudo que você ouviu aqui, um dia você pode também ser um palestrante dessa palavra. Um dia você pode casar com uma moça crente em Jesus, porque eu casei com uma moça crente em Jesus. Um dia você pode ter os seus filhos criados na casa de Deus, porque eu criei os meus filhos na casa de Deus. E um dia você pode estar com o microfone na mão, como pastor de uma igreja.